Olá, amigos! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Battistini Talks. Agora aqui com minha amiga Amanda Capucho. Seja Olá, bem-vinda. Obrigada. Que legal. Tô muito feliz de estar aqui. Sempre linda, né? Eu acho que você tá na carreira errada. Você é muito gentil, Ricardo. Você devia ser modelo internacional. Com muito fracasso daí pela frente. Você nunca pensou em modelar? Pelo amor de Deus, não. Não. Por quê? Você acha que a pessoa é burro? Não. Porque você... Não vamos entrar. Talvez uma cota de diversidade de mulheres baixas, um pouco diferente, pode ser que eu entrasse. Não, porque tem esse preconceito, né? Que mulher bonita... Não tem. Eu acho que tem um padrão de beleza que é diferente, né? Acho que tem um padrão Mas você de é beleza muito linda. A família toda é linda, na verdade. Porque eu conheço sua mãe, conheço sua irmã. Aliás, você tem uma irmã só, você tem mais um irmão? Tenho duas. Uma mora no exterior, né? Uma mora em Londres e a outra mora aqui em São Paulo, que é a que você conhece. E todas são sucesso, né? Ai, graças a Deus. Todos são felizes, Ricardo, que eu acho que é o mais importante, né? Sucesso e felicidade tem que andar juntos. Senão não vale a pena. Qual foi a base desse sucesso todo que você tem hoje, hein? Ah, Rica, eu acho que... De novo, eu acho que sucesso é relativo, né? Assim, eu considero que eu tenho, sim, sucesso, mas não pelo cargo, mas porque eu amo o que eu faço. Eu sou muito feliz com o que eu faço. Tem uma paixão. Tenho. Genuína, assim. Dá pra sentir. Pelos poros. Eu amo o que eu faço. E amo porque eu acho que eu tenho a oportunidade de deixar legado. Legado nas empresas, de crescimento, legado nas pessoas, de desenvolvimento, de aprendizado. Então, cara, isso me faz muito feliz, assim, fazer coisa diferente, ousar, tentar, errar, levantar, reconstruir. Então, isso pra mim é sucesso, assim, eu sou muito feliz hoje. Muito feliz. Como você vai falar bastante hoje, eu vou te oferecer uma água. Aceito. Porque precisa, né? Hidratar, ainda mais pra quem trabalha com bebida. Olha, eu queria agradecer a toda a equipe da Le Creuset, Alexandre Pito, presidente, muito obrigado a toda a equipe. Uma aguinha para você tomar. Obrigada, Alexandre. Agradeço, será muito bem utilizada, adorei. Obrigada. É uma marca bacana. Maravilhosa, sou muito fã. Obrigada pela gente. Embora você não cozinhe, né? Não cozinho. Não dá tempo, né? Ai, não, eu não tenho habilidades mesmo. Eu lembro uma vez, recém-casada, fui tentar fazer uma carne de panela, liguei pra minha mãe, peguei toda a receita. Maravilhoso, tudo perfeito. Minha mãe cozinha maravilhosamente bem. A hora que eu tirei a carne do forno, ela tava roxa. Aí eu fui experimentar, eu consegui colocar açúcar cristal em vez de sal grosso. Foi a última tentativa na cozinha, beijo, tchau. O máximo que eu faço hoje é salsicha, macarrão e na emergência pros meus filhos. Dá bem. Eu sou muito ruim na cozinha. Mas ninguém passa fome, pelo menos. Não. Então, hoje você está como CEO da Campari. Isso. Nossa, há 2 anos e meio agora. 2 anos, já deu isso? Nossa, parece que foi ontem, né? Passa muito rápido. Bom, me fala, hoje você passou pela Nespresso, antes disso foi? Eu comecei em auditoria, né? Eu fui KPMG. Você foi KPMG? Que eu comecei, mais de 25 anos atrás. Você se formou em? Administração. Administração de empresas. E aí eu fui KPMG, depois eu fui BASF, que é química. Você foi BASF? Fui BASF, fui 8 anos BASF. Nossa. Escola, tenho muito carinho pela BASF. E aí era bem B2B, né, obviamente. Depois eu fui para Nestlé, né, fui Nespresso. Aí eu fui pro Orfeu. Café Orfeu. Aí eu tive uma passagem bem rápida pela Philips. Depois fui Pet. Pet, eu lembro. Pet, que também. eu fui BRF Pet. E agora na Campari. Que legal. Como que foi? Bom, eu vi a sua atuação em todas as... tirando desde o a BASF. Nespresso. Desde a A Nespresso. gente se conhece. E como que é trabalhar com italianos? Rica, eu tô adorando. Porque... Bom, você é italiana. Quer dizer, você é descendente. Na verdade, é o meu marido. O Capucho é dele. O Capucho é dele? A minha família é portugueses e espanhóis. Então, mas eu acho que o brasileiro, a gente tem muito da cultura italiana, né? Do relacionamento, da leveza. E eu acho que não só, assim, deu match, né? Porque eu acho que tem que casar com os seus valores e sua forma de trabalho, né? Então, eu e a Campari, a gente se conectou muito bem em termos de valores e forma de trabalho. Então, isso é maravilhoso. Eles são leves. A gente ainda é uma empresa de dono, né? Apesar de ter ação na Bolsa Italiana, a gente ainda tem um chairman que é da família. O proprietário. Família, o proprietário e tal. A Campari fica onde na Itália? Em Milão. Nossa, que chique. O berço da moda. Maravilhoso. Então, assim, tem esses valores ainda de família, de cuidado com gente, de uma visão de longo prazo. Então, o nosso chairman, né, ele fala que a gente está construindo uma catedral
Ou seja, tem coisas que eu vou... O projetista da catedral não vê a catedral pronta, né? Porque leva anos para construir. Então, tem esse mindset da gente deixar legado de futuro, que é uma coisa muito bacana. Então, não é resultado a qualquer custo de curto prazo. Tem muito relacionamento, então não é política, é relacionamento, então é muito relacional. Mas é muito gostoso. Eu gostei muito da cultura e, obviamente, uma empresa super correta, ética e responsável. Então, sou muito feliz, assim, gosto muito do que eu estou vivendo lá. É muito legal. Nossa, muito legal. incrível. Já foi para a Itália já quantas vezes agora? Fui algumas. Esse ano tá tendo uns workshops lá, eu tô indo um pouquinho mais. Mas eu vou, em média, devo ir 2 vezes por ano, vai oficialmente. Esse ano eu vou um pouquinho mais por causa de alguns projetos. E hoje aqui no Brasil tá com quantos funcionários? É uma empresa pequena, Rica, porque a gente tem um mindset global da Campari e a gente quer ser uma das maiores, menores empresas do mundo. Mas... Maiores, menores empresas. Então, a gente quer ser grande em faturamento, rentabilidade, etc. Mas a gente não tem uma cultura de muito headcount. Então, por exemplo, eu estava na BRF Pet, era colaborador nosso, o motorista do caminhão e o chapa do caminhão. Porque a BRF e as empresas adquiridas tinham muito esse mindset de todo mundo é funcionário. A Campari é o oposto. Tem muito parceiro especialista terceirizado. Então, a gente tem aqui 200, mais ou menos, colaboradores no Brasil. Então, é pequenininha em termos de pessoas, mais grande em faturamento, em relevância e em potencial. Que legal. Então, é isso. Mas são 200 colaboradores hoje. Que eu gosto muito, sabia? Porque eu acho que... Não, é bastante gente. São 200 colaboradores da... Não, é... Bastante na Pet família. eu tinha 3 mil. Então, relativamente... Mas eu acho que o que é legal é que te dá a oportunidade... Eu gosto de empresas menores, assim, porque ela te dá a oportunidade de conhecer todo mundo. Pelo nome, saber o que eles fazem, poder cruzar no corredor e falar, tive uma ideia, hoje eu mandei um WhatsApp para uma das meninas, falei, acabou de me vir uma ideia, e você manda direto. E quando você está numa corporação muito grande, é inviável, né? Você tem muita hierarquia, tem muita gente que você não consegue... Na própria Pet, com 3 mil... Não dá. É muito mais difícil, né? Então, eu gosto bastante. Imagina quantos João, quantos Maria, quantos... Não dá. Então, eu gosto bastante. Que legal. São poucos, mas somos muitos em impacto. Eu gosto bastante. Você mencionou que liderar a Campari no Brasil é uma honra e que trabalha com um time de alto desempenho. Trabalho. O que mais te inspira pessoalmente nessa jornada de liderança? Então, o que me inspira, Rica? Na verdade, assim, eu acho que ter um time de alta performance, ele precisa de alguns fatores, né? Assim, acho que tem que ter um pouco de sorte na vida, né? Eu falo que meus anjos da guarda, obrigada, cuidam muito bem de mim. Mas eu acho que tem essa história que a gente estava falando um pouquinho da paixão, que ela é essencial para você ter um time de alta performance, né? Então, é colocar o brilho no olho das pessoas. A hora que você toca o coração, põe o brilho no olho, você cria um exército. E aí eu tenho um time de alta performance, porque hoje eu tenho um time muito apaixonado, muito engajado, que compra o sonho da gente ser... Pode falar palavrão aqui nesse podcast? Bom. Da gente ser muito bem sucedido. Então, é um sonho conjunto, assim. E aí todo mundo vira de alta performance, porque todo mundo tem o mesmo propósito, a mesma ambição, a mesma garra. A companhia cresce, a gente cresce junto. Seja como pessoa, como profissional, como aprendizado, seja como carreira, cargos abrem, posições crescem, cadeiras ampliam. Então, você consegue, com isso, formar a história de alta performance e... Para construir esse sonho e essa ambição e todo mundo tá no barco juntos, a gente faz isso e fez isso a 4, 10, 20 mãos. Ou seja, tem uma pitadinha, não é top-down, né? Não é um sonho que a Amanda chegou aqui viajando e deu uma meta e socou o chicote. A gente foi construindo juntos, puta, pra onde dá, pra onde vem. Puta, vamos por ali, erramos, volta. Então, é um time que... É um sonho que a gente construiu juntos e por isso a gente acredita e engaja. E isso me move muito, porque no fundo daí não é um sonho escrito em pedra ou um papel bonito pregado na parede. É um sonho que todo dia você está renovando, você está colocando um ingrediente novo, uma pitada diferente, acha um caminho, erra, dá um passo para trás, começa de novo. Então, eu acho que é por isso que a gente tem alta performance e é isso que me inspira, porque daí você não para, né? Não é que você pôs um papel na parede, todo mundo já compra ideia, cada um tem seu job description e seu processo e... morre de tédio, isso não me move. Essa energia contínua de querer fazer, testar, aprender, errar, descobrir. Que sensacional. Eu acho que é o que me move e é o que torna hoje, acho que a Campari
uma empresa de alta performance e as pessoas com altíssima performance, que eu tenho um time maravilhoso que eu amo. Nossa Senhora. Bom, depois dessa eles vão ficar mais inspirados ainda. Eu sempre falo pra eles, eu não tenho vergonha de falar. Eu sempre falo pra eles. Na verdade, assim, a gente ouve muito essa questão da cobrança da alta performance, a gente vê cursos, a gente vê gurus falando sobre alta performance. Quais são os pontos de alta performance para você, como executiva? Então, pra mim, eu acho que começa por aí, né? Eu acho que começa por gente. Não dá pra começar por outro lado, assim. Então, e aí, gente do que a gente falou em termos de paixão, engajamento, construção de objetivos a 4, 10, 20 mãos. Então, começa pra mim por gente, né? Essas pessoas têm que estar no lugar certo, tem que comprar o sonho e tem que entregar. Então, não é que, é poliana aqui, a gente vai, se abraça, dá risada, e o resultado não vem e a gente continua se abraçando e dando risada. Não entregou o resultado. De novo, ninguém é demitido, mas a gente volta pra prancheta e fala, cara, onde foi que a gente errou? Onde a gente pode fazer melhor? E tem que ter essa vontade de fazer acontecer. Então, vem de gente, pra mim, vem de resultado e performance, que é consequência de estratégia, planejamento e execução. E essa estratégia, planejamento e execução, pra mim, de novo, volta na história, no pilar de gente, que quanto mais integrado e colaborativo tá o time, pra construir desde o planejamento até a hora que vai pôr isso no chão, até a hora que faz isso acontecer dentro do cliente, quanto mais a gente faz isso a 4, 5, 20 mãos, mais funciona, mais o resultado vem. Porque, de novo, eu com a bunda sentada no escritório, definir o que vai funcionar no interior do Goiás para Campari é humanamente impossível. Possível. Aí, você tem o approach top-down, que muitas, principalmente as grandes organizações fazem. Não, essa é a estratégia nacional. Faça acontecer. Aí o resultado não vem e a pessoa fica frustrada. Ou você vai lá e visita o Goiás primeiro, porque você precisa conhecer. E, obviamente, é humanamente impossível uma pessoa só, mas tem muita gente do time que tem que estar no campo, tem que sentir consumidor, tem que sentir o cliente, tem que falar com o dono do bar, tem que conhecer os caras do varejo. A hora que você retroalimenta e traz o insight de baixo para cima, e aí você constrói um planejamento com essas particularidades, o negócio voa. Sensacional. E a gente tem a prova disso, não só na Campari voando, mas em Pet foi assim, na Nespresso foi assim. Então, eu acredito demais nessa história do planejamento, execução e implementação colaborativo, compartilhado e com esse toque de baixo para cima. E o baixo, eu não digo como hierarquia, eu digo do cliente que fala com o vendedor, que fala com o distribuidor, que fala e chega na gente. Então, se a gente não ouvir essa cadeia, você fica míope. Com a bunda sentada no escritório, entendeu? Acreditando em PowerPoint. Que o pessoal faz, né? Arrasou, hein, gente? Olha aí, saindo das planilhas. Qual foi o momento mais transformador da sua carreira antes de chegar ao comando da Campari? Eu quero naquele episódio que moldou a sua visão como líder. Eu quero justamente esse episódio. Se é que existe né? Rica, eu acho que tem muitas coisas que moldam, obviamente, e talvez eu pudesse dividir aqui histórias de sucesso. Mas eu que acho deboche. que o que mais... E tem, graças a Deus tem, não vou ser hipócrita, não, eu acho que tem. Lógico que mas tem. Eu acho que o que mais tá de talvez me transformou, o que mais me mudou, eu acho que foi Orfeu. E aí, por alguns motivos, né? Assim, Orfeu, pra mim, foi a primeira oportunidade que eu tive como CEO, né? Então, eu saí da Nespresso, eu era comercial. Eu fui marketing, né? Alguns 5 anos. Você foi tudo lá, eu fui comercial. Você arrumava você mudava até a boutique, pô. Eu amo a Nespresso, eu tenho um carinho incrível. Foi a minha aula aí do D2C, de consumidor, de luxo, de tudo. Adoro. Uma empresa que eu tenho muita gratidão, muito carinho. E eu saí para Orfeu, talvez... acho que a gente conversou, inclusive, nessa época. Muito. Porque eu tive que me reinventar. Porque eu saí de multinacionais, KPMG, BASF, Nestlé, para uma empresa que não tinha estrutura. Quando eu entrei no Orfeu, tinham 7 funcionários na fazenda, que eram as esposas dos agricultores que ligavam e desligavam a máquina uma vez por mês. Isso era Orfeu. Não tinha escritório, não tinha estratégia, não tinha profissional. Então, eu tive que me reinventar como pessoa e profissional e descobrir o outro lado de você não trabalhar com aquela estrutura da multinacional que... Eu lembro, o dono da Orfeu, era o meu primeiro dia, me ligou para me dar parabéns e falou... Amanda, 2 sugestões. Sugiro você contratar uma secretária e aí precisa ver plano de saúde. Eu ouvi falar que o Mint é legal. Como que eu contrato o Mint para depois ter repositor de gôndola? Então, aí eu falei, legal, vou ligar para Aeon, né?
fazendo jabá aqui. Liguei e a moça falou, Amanda, desculpa, quantos funcionários tem? 7 na fazenda? Não posso te atender. Aí eu falei, legal, eu vou falar com a agência, vou falar com o operador logístico. Nenhuma das minhas redes de relacionamento da multinacional, elas funcionavam. Porque eu estava numa empresa muito pequena. Era uma startup, ela estava começando do zero. Era um hobby. Olha que loucura. E eu tive que me reinventar. Juro, assim, o meu operador logístico, o primeiro, eu achei no Google. Assim, o Google Search era meu principal search. Os mais ranqueados do search, eu fazia contato, avaliava desde o começo ali, velocidade de resposta, qualidade de resposta, interesse na empresa, para contratar, porque eu não tinha mais rede. A minha rede de relacionamento... A sua rede não funcionava para aquele momento. Não funcionava. E eu vou te falar que nem a minha rede de fornecedores, parceiros, agências, pessoas que organizavam eventos... Eu te diria que 90% das pessoas que me amavam quando eu tinha o sobrenome Nespresso me abandonaram o dia que eu não tinha mais. Porque naquela época o Orfeu não era nada. Hoje em dia o Orfeu acho que está no radar de muita gente. Eu espero que sim. Legado. Mas... Você, por exemplo, é uma pessoa que me marcou a vida porque você não me virou as costas. Porque eu não tinha dinheiro em Orfeu, eu não ia fazer um anúncio, eu não conseguia fazer um evento, e você não me virou as costas. Mas eu te digo que 90% das pessoas... não, Amanda quê? Não me interessa mais porque não é mais Amanda Nestlé, não é mais Amanda Nespresso. E para mim ali foi um grande aprendizado sobre o sobrenome, o peso que tem. E isso acho que foi uma lição para mim de humildade. Obrigado por esse depoimento. Não, mas é genuíno, é verdade. Acho que eu nunca tinha te falado isso. Nunca. Mas é verdade. Porque você se relaciona com a pessoa, não com o sobrenome da pessoa. Imagina. Mas a grande maioria dos networkings que existem, eu só percebi o dia que eu não tinha mais esse sobrenome, eles te abandonam o dia que você não tem mais o cargo importante ou da empresa famosa. E aí eu tive que me reinventar como profissional, no sentido, no networking, como que eu buscava. Fui me conectar com pessoas de empresas PMS, que eu chamo, então são empresas menores. Para achar quem são as agências que trabalham para essas pessoas, porque eu não podia mais contratar as Macan, DPZs da vida, né? Então, os grandes criativos. Exato. Então, e aí eu descobri nessas PMS um relacionamento, uma colaboração, uma ajuda genuína de todo mundo que sofre a mesma dor. Porque, e aí eu contratei, né? Voltando para a história, meu chefe falou... eu contratei o seguro-saúde pelo Google, né? Então, eu achei um corretor pelo Google. E a secretária falou, não, eu quero uma 360. Ari, te amo. Ela falou, Amanda, qual é o job description? Eu falei, não tem job description. Você vai fazer tudo que der, que nem eu. Ligou, compra, vende. E onde ela tá hoje? Ela tá maravilhosa. Não tá comigo, mas continua tendo muito sucesso. Mas a gente fazia de tudo. E aí eu me conectei com gente que passa e tem essa mesma dor. E passei a dar valor a várias coisas diferentes, de valorizar genuinamente as pessoas e não menosprezar. Valorizar um contato que você recebe no LinkedIn, porque, de novo, eu não tinha mais o cargo da Nestlé. Então, eu queria falar com os varejistas, eles não queriam me receber. E eu não tinha carteirada para dar da Nestlé, para usar o Marroquinho, os Oritas da vida, né? Você não tem mais. Você passa a ser... E aí você vai descobrindo uma cadeia de ajuda nessas PMEs maravilhosa. E quando eu voltei para empresas... E aí ali... Olha, você tá por isso que eu falo que foi transformador. Para mim foi transformador. E quem não passou por trajetórias fora de grandes multinacionais, eu convido a experimentar, porque você se reinventa assim de uma forma e eu acho que você passa a dar valor, inclusive quando você volta para a grande multinacional. Então, em Orfeu, eu decidi... Bom, eu tive aquela passagem, né? Foram 3 anos... Acabei decidindo que eu queria ir para empresas menores e não quero ir para essas gigantes engessadas, não quero ser CEO dessas gigantescas companhias. Com muitos processos. Não é meu perfil, não é o que eu amo fazer. Mas quando eu voltei, aí eu fui para uma empresa menor que era de pet, que chamava Affinity, né? E a BRF, 6, 8 meses depois, comprou a minha empresa. E eu voltei para dentro do mundo de grandes multinacionais, com as grandes estruturas, com o negócio de serviço, com não sei, né? Eu olhei com um olhar diferente. Eu passei a dar muito mais valor para a pessoa que cuida do seguro-saúde, que na Nestlé eu nem sabia quem era. Porque eu entendi, porque eu tive que fazer o seguro-saúde algum dia. Então, eu acho que até como passagem para você voltar para uma grande multinacional, mudou a minha forma de liderar e ser CEO, independente do tamanho da empresa que eu tiver, porque eu passei a dar um valor gigantesco para coisas que, para mim, eram automáticas, porque eu nasci ali entre baço e cabelo girando, com tudo funciona, Rica, tudo brota. O papel higiênico aparece no banheiro.
Quando eu tava em Orfeu, a gente ia comprar papel higiênico. É bizarro, entendeu? É muito louco. Nossa, gente. Então, eu passei, acho que a dar valor diferente. Eu acho que essa foi talvez a minha passagem mais transformadora. Que história linda, meu. Obrigada. Acho que essa eu não tinha contado aí. Nunca! Primeira mão para o podcast. Nossa, fiquei Foi transformador. emocionado. Foi transformador. Muito. Olha, nunca tinha ouvido isso de você. É a primeira vez. Isso dá um livro. Você já pensou em escrever? Agora que você é autor de best-sellers, a gente... Não, você vai estar no próximo livro. Tem que fazer o merchan. Aproveita, sempre faz o merchan. Preciso fazer. Você é Tinha que estar em cima da mesa, tá vendo? É verdade. Eu falo pra ele, gente, que ele é muito pouco comercial. Que ele é comercial, mas ele é muito gente. Ele tem que ir aí, ó. Agora tinha que estar o livro falando, gente, este é o livro. Põe aqui embaixo na descrição, depois. Na edição. Tá bom, tá combinado. Você fala muito sobre um time camparista, né? Engajado e talentoso. Como você constrói engajamento real no mercado tão competitivo hoje? Rico, eu acho que a gente falou um pouquinho, né? Eu acho que... Falou. Engajamento, eu acho que vem dessa história da paixão. E talvez uma coisa que eu não comentei, eu acho que gera muito engajamento, para mim é humildade e vulnerabilidade. Né? Que a gente comentou, talvez, em palavras ali na minha fala, eu falei, mas... Acho que vale reforçar o conceito em si, né? Porque eu acho que para você conseguir construir uma relação verdadeira ali de engajamento e paixão e comprometimento, que no fundo é o que a gente quer, essa paixão, esse comprometimento tem que ser dos dois lados, né? Eu acho que tem que ser da companhia para os colaboradores e colaboradores para a companhia. Mas quem que é a companhia? Cada um que está lá dentro. E principalmente a liderança. E a liderança, ela acaba sendo movida muito por exemplos, né? De novo, assim, eu não sou muito da história dos cargos, eu acho que a hierarquia é uma coisa muito do passado, mas ainda tem uma simbologia, assim. Se chega um CEO lá sentado, super top-down, super hierárquico, super fechado, super carrancudo e tal, você vai ver esse reflexo nas lideranças de todos os outros níveis da companhia. E é esse o mood que vai chegar em todo mundo. E eu acredito que a hora que você tem uma liderança leve, humilde e vulnerável, e que mostra as suas vulnerabilidades, você cria isso em todos os layers e você cria uma potência nas pessoas. Porque as pessoas não querem mais... Eu não vou nem falar só das novas gerações, porque as novas gerações contaminam as outras gerações mais antiguinhas como a minha. Então, as novas gerações nos inspiraram a não aceitar o top-down. Né, o cargo por cargo, o porquê eu mandei, e elas ensinaram isso para todas as outras gerações. Então, para você inspirar todas as gerações hoje na companhia, você precisa se conectar. E você não se conecta se você não mostrar suas fragilidades, seus erros, seus pepinos, e agir conforme você fala. Então, eu já passei por empresas que na parede tá lindo lá frases maravilhosas. Não, errar é parte da trajetória. E aí alguém erra e leva ralo. Aí o CEO nunca errou. Aí nunca veio um caso de um projeto. Então, por exemplo, na Campari a gente estamos tentando, tá, gente? É uma jornada. Mas a gente está tentando levar cases de melhores aprendizados, para não chamar de erro. São os projetos que não deram certo. E eu comecei essa jornada falando de um erro meu. Eu errei. Várias vezes. Posso dar aqui 42 exemplos nos últimos meses, semanas, dias. Porque é normal errar. Só que o que você faz com o erro? Senta e chora, aprende, evolui, tenta de novo. Aprende, evolui, tenta de novo. Ajusta a rota, tenta de novo. Ajusta, tenta de novo. A vida é assim. E a hora que... Eu acho que os líderes se posicionam com essa humildade, com essa vulnerabilidade e escancaram as coisas que estão certas, que estão erradas, se conecta de um jeito muito verdadeiro. E isso eu acho que gera um engajamento que não é um engajamento só pelo salário, cargo e promessas, mas é principalmente porque você se compromete com a pessoa de um jeito que... Eu falo, meus filhos, né, assim... cara, por todas as empresas que eu passei, assim, eu tenho uma relação com as pessoas que é pessoal, entendeu? Não é o sobrenome, não era o cargo. Sim. É a pessoa. E eles fazem, eu sei, por mim, eles movem montanhas. Pelos líderes, porque você vai conectando as pessoas de uma forma muito mais verdadeira e genuína do que pela meta do que a meta bônus, e do bônus. A meta vai estar lá, o bônus tem que ser gordinho, a gente supera sempre as metas, mas, cara, a hora que você tem esse ingrediente adicional... Que, na verdade, é ser humano, né? Humano. Ser humano. Humano e verdadeiro.
que a gente erra, que a gente acerta, que a gente constrói. Então, chora. Outro dia, aconteceu uma ocasião, lá, um episódio, puta, eu tava muito triste com o que aconteceu e... Você se emocionou. Só que a hora que eu saí da sala de reunião chorando, meu ato natural era ir para o banheiro chorar. Porque quantas mulheres... Dei um like. Cara, assim, era um ato natural. Eu falei, eu não vou pro banheiro, eu vou pra minha mesa. Eu sento no mesão aberto com todo mundo e eu fui com cara de choro. E aí uns 3, 4 passavam. Alguns passavam com medo do tipo, ai, não vou nem olhar. Outros vieram, me deram um abraço. Se precisar de mim, tô aqui. Puta, aquilo foi tão gostoso, foi tão reconfortante. 1000 vezes melhor do que eu lá no banheiro fingindo e fazendo força pra não chorar. E tá tudo bem. E pra mim foi maravilhoso. E eu tenho certeza que para a companhia foi maravilhoso, porque eu dei uma permissão, por exemplo, de que tá tudo bem se não tiver tudo bem com você. Tá tudo bem se você chorar, tá tudo bem. Então, de novo, o exemplo fala muito mais do que o papel na parede, né, Rica? Então, por isso que eu falo da vulnerabilidade, da humildade, porque eu acho que daí você conecta com as pessoas de um jeito genuíno, duradouro e cria um engajamento que ninguém... E é engraçado que as pessoas... Tem muita gente que faz o contrário pensando que é falta de respeito, né? Que eu vou perder o respeito. Ao contrário, né? Eu acho que a gente é muito mais respeitado a hora que você mostra o seu lado humano, porque você permite que ele mostre o lado humano dele, em vez dele ficar sofrendo sozinho. Exatamente. Em vez dele ficar escondendo o erro. Exato. Em vez dele ter medo de te perguntar, puta, tô com uma dúvida aqui, não sei por onde ir, Exato. não tenho certeza se está dando certo. Cara, você cria uma... Você tira uma pressão do indivíduo que ele performa melhor. Sim. Eu acredito muito nisso e já testei, funciona. Ótimo. Amandinha, o que é, em termos de liderança de trabalho, o que é inegociável para você? Por que af? Ai, tem muitos, a minha lista é muito grande, engraçado. Não, eu acho que depende do aspecto, né? Assim, para mim... Por exemplo, esse caso que aconteceu, eu, quando te liguei, você estava brava. Eu fico brava, né? Do metanol. Eu não sou sempre sorridente, né? Você... Não, assim... Não, eu acho que você é uma pessoa... Você é brava. Você... Não, mas, gente, não é brava por ser brava. Eu sou também. Eu sou também. Não, porque eu acho que a gente... Eu acho que você é uma pessoa que exige, porque você é exigente, porque também exigem de você, mas... Mas eu acho que aqui tem um bom ponto. Depois eu volto para a pergunta anterior, Rica. Assim, eu sou uma pessoa muito positiva. Eu sou muito sorridente. Eu sou vulnerável, humilde. Eu não sou tonta. Então foi até engraçado. Em uma das entrevistas que eu tive na Campari, acho que foram 8 ou 9, aqueles processos gigantes, o cara falou, mas... E uma hora eu fiz uma analogia um pouco com filhos, assim, sobre levantar a barra dos filhos e tal. E eu senti pela pergunta do cara, eu não vou lembrar exatamente qual foi, mas que ele tava com medo de eu ser bunda. Sabe aquela boazinha demais? Fofinha demais? Eu falei, deixa eu deixar só claro, assim, o tipo de mãe que eu sou. Eu não passo a mão na cabeça dos meus filhos, eu levanto a barra. Não significa que eu preciso dar chinelada. Agora, se precisar, o chinelo tá sempre lá. Então, eu não sou brava, mas eu acho que você tem que... Você ser vulnerável, leve, construir um ambiente feliz, não significa que você vai aceitar determinadas coisas, abrir mão dos seus não negociáveis, os seus valores, flexibilizar seus valores, cara, deixar quebrarem a confiança e a entrega e as promessas. Então, tem como encontrar um meio termo. Sim. Então, eu tem momentos que eu sou brava, sim, e obviamente eu sou bastante emotiva. Então, de vez em quando eu fico brava. Mas voltando talvez para os não negociáveis que você perguntou, né, Rica, assim, é engraçado, quando eu entrei nesse processo para vir para Campari, e eu fui super vocal com todos os meus interlocutores ali que estavam me entrevistando no caminho, eu falei 2 coisas que eu não abro mão. Work-life balance, então equilibrar a minha vida pessoal e profissional. E eu acho muito legal, porque outro dia uma pessoa me corrigiu e falou, Amanda, é muito louco, porque não existe mais. Antigamente, você tinha o trabalho e a vida pessoal. Hoje em dia, eles estão totalmente interconectados. Porque eu estou trabalhando, atendo a escola da minha filha, volto a trabalhar e à noite eu tô no evento, mas eu levo o meu marido, porque daí a gente curte um pouquinho e também trabalha. Então, o work-life balance, ele mudou, né? Ele é muito interconectado, né? Isso para mim é inegociável. Ter um equilíbrio. Não significa que eu não trabalho muito, não significa que eu não me dedico muito, mas eu não vou trabalhar até super tarde, eu não vou trabalhar no fim de semana, a não ser que tenha alguém morrendo e esteja numa crise. Para mim é não negociável cuidar
minha família, de mim, é como me reenergiza, é o que me faz bem, me faz feliz, tá com meu marido, tá com os meus meninos. Então, para mim, é não negociável. De novo, não significa que eu não vou trabalhar e produzir loucamente e crescer localmente, como a gente está fazendo, mas eu não preciso fazer isso como no passado, em 16 horas de trabalho por dia. Eu não trabalho. Eu trabalho 9, 10 horas por dia. Que também é bastante. 8, 7 se precisar. Tiver um evento dos meus filhos e tá tudo bem, entendeu? Não é mais sobre horas trabalhadas, eu acho que é um pouco isso. E funciona. Então, work-life balance para mim é não negociável. Autonomia para mim é uma coisa inegociável. Autonomia? Carta branca? Não carta branca. Carta branca é utopia. Se eu quero carta 100% branca, eu tenho que abrir uma empresa minha, né, Rica? A gente é funcionário, eu sou CLT, eu tenho chefe, eu tenho empresa, eu tenho lá o chairman. Não, então, você assim, tem carta branca. Não tenho e nem quero ter, tá? O peso da carta branca, eu não quero ser empreendedora por isso. Ele é pesadíssimo. Eu vejo meu marido é empreendedor. Ele é muito pesado. Eu adoro ter. Eu gosto do mundo corporativo. Mas, é legal você ter essa Mas troca. qual é a diferença de autonomia com carta branca? Autonomia, eu acho que é você... Para mim, é você poder tomar decisão. Existe um nível até onde você pode ir de tomada de decisão. Certo. Mas você poder propor coisas diferentes, você poder influenciar um clima local. Eu tenho certeza que a Campari do Brasil tem um clima diferente da Campari em outros países. E essa autonomia eu tenho, de dar o meu tom para a Campari do Brasil. Quer dizer, você negocia as diretrizes internacionais. De novo, vão vir coisas top-down. Então, a marca Campari, a marca Aperol, ela tem um framework, ali, um guardrail que eu não posso fugir. Certo. Agora, eu poder fazer o meu wellness aqui com Aperol, num beach club, eu poder fazer uma Negroni Week, onde eu faço um drink diferente do que tá... Para mim, isso é você poder ter iniciativa, você poder fazer diferente, você poder testar, você ter autonomia de errar, você ter autonomia de poder empoderar teu time. Então... Para mim, a autonomia é uma coisa inegociável. Quando você... Eu tive já... Eu também sou assim. Eu tenho que ter autonomia. Então, senão eu me frustro muito. Porque só passar recado... Eu não vou citar qual é a empresa, mas uma das empresas pelas quais eu passei... Eu brinco assim que eu fui mais infeliz porque eu senti que eu não agregava nada. Porque vinha tudo pronto lá de fora. Eu era um garoto de recado, não precisa falar, não quero queimar ninguém. Mas é que não é uma empresa ruim, é uma empresa maravilhosa, mas não para mim. E o meu erro foi não ter feito essa análise do que eu valorizo e o que a empresa dá. E foi um grande aprendizado para mim. Eu amei a passagem pela empresa. As pessoas eram super do bem, mas não casava com o que me move. Porque eu não tinha autonomia de propor coisa diferente, testar coisa maluca. Era o by the book ali, né? Veio do Global Implement. Gente, aquilo me dava uma coisa assim que não me preenche, entendeu? É isso. Ética, respeito, confiança, para mim, inegociável. Isso seja na empresa, seja entre as pessoas. Eu falo para meus filhos, assim, confiança é um cristal. Não tem cola que remende. Né? Então, assim, isso para mim é um inegociável, assim, bizarro. Acho que é isso, Rick. Eu não sou muito exigente. Não é. E eu acho que hoje em dia, não vou falar com um inegociável, mas com uma coisa assim que eu aprendi que me faz muito feliz, é eu poder ser quem eu sou. A autenticidade. Eu sou essa pessoa. E eu já passei por corporações em que eu precisava disfarçar quem eu sou. Jura? Pra enquadrar, lógico. Mas você conseguiu? Aqui eu vou dar um exemplo. Desculpa, com todo carinho e respeito, eu era jovem, eu posso falar. BASF, era uma empresa alemã. Eu tô falando de 20 anos atrás, tá, gente? Eu não quero queimar ninguém. 20 anos atrás, uma empresa alemã. Eu trabalhava em agro. Tinham 20 mulheres para, sei lá, 1000 homens. Então, assim... Cara, eu não podia ser uma pessoa leve, sorridente, saltitante, usando saia e salto no palco, porque não cabia. Então, você tem que se reprimir em vários aspectos para se encaixar. E hoje em dia, eu valorizo demais poder ser quem eu sou. Então, eu fui esta pessoa louca com todo mundo que me entrevistou, inclusive o CEO Global, na época, me entrevistou. E eu fui esta pessoa, assim. E como eles me aprovaram... Você foi lá triste? Não, eu fui assim, falando que nem uma louca, falando da minha família, falei dos meus filhos, falei que eu gosto de liderar, assim, gosto de fazer assado. Eu falei tudo que eu realmente acredito. Eu fui muito autêntica. E falei pro meu marido, e eu tava bem, eu tava feliz na BRF Pet, então não tinha pressa de sair. E eu fui eu por opção. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Porque hoje eu posso ser eu na Campari, porque todo mundo que me entrevistou aprovou. Então eles já sabiam.
Então, eu ajo assim com confiança de que a companhia me conhece e eu posso ser quem eu sou. E isso me dá uma leveza para trabalhar. Porque eu não preciso disfarçar, eu não preciso ir chorar no banheiro. Entendeu? Eu não preciso ir para a Itália quando eu visito a matriz e me transformar numa pessoa totalmente diferente, austera e séria. Eu posso dar risada no corredor, porque eles já sabem que essa é a pessoa. E aí, obviamente, vem os resultados lindos que a gente está entregando na Campari do Brasil. Eles falam, pô, ela é louca, mas está funcionando. Então, tá tudo bem. Talvez se os resultados não tivessem vindo, seria diferente, mas... Eu posso ser quem eu sou. E essa autenticidade, ela é libertadora. Foi libertadora para mim. Nossa, muito gostoso. Que bom, Vici. É muito que gostoso. bom que você tá feliz. Muito. Bom. Muito. Não, mas essa sua risada que ela é autêntica, eu acho que os italianos vão amar. Tem italianos e italianos, hein, cara? Tem gente que ainda me acha louca, mas tudo bem, não dá pra cá. Eu falo pros meus filhos, se Jesus não agradou todo mundo, quem sou eu pra querer agradar todo mundo? Não é? Não é? Exato. Gente. Você afirma, na verdade, que seu compromisso é capitalizar oportunidades estratégicas, né? Sim. Quais são hoje as maiores oportunidades de crescimento para a Campari no Brasil, na sua opinião? Cara, tem muitas, assim. Eu acho que a primeira coisa, para mim, foi esse trabalho que a gente fez de identificar oportunidades. Porque uma coisa, quando eu cheguei na Campari, eu falei, gente, a gente vai dobrar, triplicar, quadruplicar a companhia. Aí todo mundo olha e fala, que louca. Aí você começa nessa, de baixo para cima, envolvendo o time, a buscar avenidas de crescimento e oportunidades de crescimento. E aí você começa a testar, ver onde é que tem potencial real, e aí você investe, acelera e cresce, né? Hoje a gente tem algumas excelentes batalhas, né? Mas todas essas batalhas não partiram do ponto de partida tradicional. Porque se você olhar pelo ponto de partida tradicional, a indústria de destilados cai no Brasil. Nos últimos 2, 3 anos. O consumidor está com baixo poder aquisitivo. Vamos tomar menos. A tendência é de saudabilidade. As pessoas vão beber menos. Se você lê essas tendências, você senta e chora. E eu brinco que a gente não chora, a gente vende lenço. Então, não é? Não é? Então, eu acho que o primeiro ponto foi buscar essas oportunidades, ignorando um pouco, porque o consumidor quer coisa nova, Rica. A gente quer experiências diferentes. E aí você pega, tá bom, mas tem gente bebendo, tá bom, tá bebendo menos, você tá bebendo o quê? Alguém tá bebendo. Você tá bebendo o quê? Pô, você quer descobrir o paladar. Você já deve ter falado algumas vezes com o Ferreira, o paladar não retrocede, as pessoas estão descobrindo sabores novos. É verdade. Aí você descobre Campari. A hora que você descobre Campari, outro dia você vai na casa de um amigo, ele tá tomando com laranja. Pô, gostei desse negócio também, vou experimentar um Negroni. Ah, não, já amo Negroni. Pô, experimentou um Boulevardier? Outro dia um amigo, eu sou meu maior fã de Negroni. Eu falei, já experimentou o Boulevardier? Substituiu o gin por whisky. E a gente tem um bourbon maravilhoso. Ele tomou, ele pirou. Agora, toda vez que você encontra com ele, ele só fala do tal do Boulevardier. Porque as pessoas querem descobrir coisa nova. Então, nossas oportunidades de crescimento estão muito pautadas nisso, que o consumidor está ávido por coisas novas e coisas diferentes. E tem muita novidade que a gente consegue trazer. E tem muita experiência gostosa. Pô, a Aperol em si é um ritual, é encontrar amigos, é um abraço, eu brinco, né? É um brinde só de olhar, assim, aquelas cenas de todo mundo batendo, né? Então, é muito legal. É muito legal. Então, hoje nossos crescimentos estão pautados muito em Campari e Aperol, que são nossas duas marcas core. Mas a gente tem... No site. Desculpa. Mas a gente tem globalmente quase 70 marcas. A Campari tem muita marca. E que a gente ainda não explorou aqui. Não explorou. Então, vou dar um exemplo. A gente tem Wild Turkey, que é um bourbon maravilhoso, que tem uma história que você chora a hora que você entra e conhece a história de Wild Turkey. Já tá no Brasil? Tá no Brasil. A gente tá começando a investir, qual que é? Acho que é wildturkey.com. Mas é uma história maravilhosa de um cara que inventou essa fórmula de bourbon 70 anos atrás. Ele passou pela fase Prohibition, onde todo mundo começou a diluir com água, mudar a fórmula para burlar um pouco a lei. E ele falou, eu não vou mudar o que eu construí de maravilhoso. Então, a gente tem um dos melhores bourbons dos Estados Unidos, tá na nossa mão. Uma joia, tava lá escondidinha nos Estados Unidos. A gente, vamos trazer, porque o brasileiro gosta de whisky, tá tomando cada vez mais whisky. Bourbon é maravilhoso. Cara, a marca tem verdade, tem... Até hoje, a família que criou tá com a gente, né? Que é o Eddie Russell lá. Então, putz, você visita o lugar, você se emociona. A gente tem barril, a gente tem... Então, assim, tem tanta coisa legal para acontecer. Então, é outra aposta. Então, as mais tradicionais é Campari e Aperol, mas tem um monte de, eu brinco, joias escondidas, que no fundo o nosso grande dilema é escolher por onde a gente começa. Aonde a gente começa e como testar
aprender. Na verdade, antes de escalar. Na Porque verdade, senão você sai atirando pra todo lado, né, Rica? E aí não tem verba que aguente, não tem time comercial que aguente fazer tudo ao mesmo tempo. Então, hoje, o maior desafio é segurar a ansiedade, porque a gente queria fazer 15 coisas ao mesmo tempo. E a gente tem que ir achando prioridades e tamanho de potencial e tal. Mas o potencial de crescimento da Campari é incrível. é que o produto que vocês têm, acho que é diverso para cada público, né? É público e ocasião de consumo, Rica. Então, por exemplo, hoje, se a gente conseguisse almoçar, a gente talvez começaria o almoço tomando um Aperol enquanto a gente espera o prato chegar. À noite, você vai sentar e ter uma conversa lá mais profunda com a Rê, com a Nicole, você toma um Negroni. Aí a Nicole vai sair da tua casa e vai falar, pô, pai, vamos lá, tá tendo um festival, vamos comigo? Isso. E aí você vai chegar lá e vai tomar Sky, que é vodka que a gente tem. Isso, então, totalmente alcoolizado já. Eu não aguento com 2 copos. Ai, é que agora vocês tomam com um copo pequenininho. Agora você tem que priorizar a qualidade, não é quantidade. Mas é isso, no fundo, assim, são momentos de consumo, são consumidores diferentes. Cara, é uma gama, assim. Aí você vai no fim de semana pra praia, aí você vai tomar um negocinho, putz, então vou abrir lá. Não posso nem falar, não pode mais fazer o merchan, mas assim... Pode? Não, mas assim, porque o consumidor é soberano. Então, o consumidor cria coisas que às vezes nem a gente cria. O tal do espaguete que agora tá acontecendo, de Corona com Aperol. Como é que é? Garrafinha de Corona, você dá um gole da Corona, completa com álcool, Aperol e joga um pouquinho de limão dentro. Fica de chorar de bom. E com macarrão? Eles chamam de espaguete. O nome do drink é espaguete. Começou espaguete. Nos Estados Unidos, agora eu tava louco, eu tô pensando em comida. Não, e chama espaguete. Então, então é isso, assim, no fundo, tem muita oportunidade. É só olhar o consumidor. E a gente tá olhando essas oportunidades e indo atrás. E aí, eu acho que tem um detalhe importante. Não dá para fazer tudo em todo lugar. E não é o consumidor que gosta de tudo em todo lugar. Então, cara, Negroni vai super bem, maravilhosamente bem aqui no Rio. Quando você vai para, sei lá, Manaus tá indo bem, mas talvez se a gente for pro Centro-Oeste ali, ainda é muito mais o Campari puro, congelado, ou com uma laranja, uma rodelinha, que nem ele gosta de tomar. Então, assim, o consumidor é soberano. Então, você também tem que olhar essa oportunidade. Não adianta ficar martelando no que o consumidor não quer. Sim. Eu também tenho que ouvir, pegar o insight dele e ir fazendo esses ajustes de estratégia. Sim. Porque o Brasil é um continente, né, Rica? Sim. Então... É muito diferente. Tem um continente de oportunidades se você souber ouvir. Eu brinco, gente, a gente tem mais do que a Europa inteira aqui, em termos de espaço. Ai, mas o poder aquisitivo não tem problema nenhum. Eu tenho de Campari, Dreyer, eu tenho o Date, eu tenho... Dreyer também é seu. Dreyer é nosso, com muito orgulho. Uma marca espetacular. Espetacular, né? Espetacular. Mas é isso. Temos Temos muitas avenidas de crescimento, graças a Deus. E acho que só para fechar a história do crescimento, quando eu cheguei, a gente era 7ª empresa de destilado no Brasil. E hoje? Ano passado a gente foi a 3ª. Olha, parabéns. Parabéns para o time. Parabéns, Amanda. E agora mirando o segundo que nos espere. Olha. A gente não tá pra brincadeira, não. Nossa Senhora. Não tá pra brincadeira, não. O consumo premium vem crescendo no Brasil. Quais são os sinais que mostram esse ciclo ainda tem espaço, né? Tem espaço. Eu acho que a história da premiumização, ela existe em... Tudo, acho que há muitos anos e em tudo, né, Henrique? Acho que não é só no nosso segmento. Obviamente, no nosso segmento a gente vê nas pesquisas, né? Quando você olha, esse mercado de destilados está crescendo, ele está decrescendo, ele decresce nas marcas mais de combate, nas cachaças muito mainstream, etc. E aí você olha, o whisky premium cresce, você olha a vodka melhor cresce. Então, em todas as categorias você vê um movimento de premiumização. Que eu acho que a gente tem que tomar um cuidado com a arrogância de achar uma resposta única. Não, é porque o consumidor quer cada vez coisas melhores. Sim, o paladar não retrocede, a gente se educa, a gente descobre, a gente quer cada vez coisas melhores, mas a gente também tem uma base da pirâmide que sofre mais em poder aquisitivo hoje no Brasil do que talvez o topo da pirâmide da classe social. Uhum. Então eu falo, tem que sempre também tomar um cuidado, porque eu trabalho numa categoria que ela é opcional, né? Então, se o seu salário do mês não paga as suas contas, você para de comprar bebida alcoólica, você não vai parar de comprar comida para os seus filhos ou pagar o seu aluguel, né? Então, tem que tomar um pouco de cuidado, porque sim, existe uma premiumização do paladar, mas é uma premiumização do paladar numa certa classe social. Quando eu olho para a pirâmide, eu tenho uma classe social que sofre por poder aquisitivo também. E se eles estivessem melhores remunerados, eles talvez consumiriam mais também e a gente estaria vendo crescimento mais acelerado.
Tem a questão do paladar, mas eu acho que tem muito essa história da experiência e história. Eu acho que a gente não se encontra mais pra beber. Você se encontra pra encher a cara? Não tem mais isso. Pra trocar. Comemorar. Pra comemorar, pra trocar ideia, pra se conectar, pra conversar. E naquela hora, uma das conversas é tudo que tá na sua volta naquele contexto. Então, contar a história do Jimmy Russell, do Wild Turkey, é encantador a hora que você descobre. Gente, vamos pedir um bourbon que, deixa eu te contar, o cara, todo mundo fez isso, e a nossa foi a única marca. Puta, essa é a única marca que isso... Vamos pedir um Campari? Não quero... Pô, você sabia que Campari tem 60 ervas? Você sabia que essa bebida existe há 200 anos? Você sabia que... Então, a gente quer história e experiência. Você não quer mais entrar no automático. Então, eu acho que a premiumização vem muito daí de descoberta. E por isso que eu falo que a gente não quer dominar o mundo. Eu quero ser mais uma opção viável, conhecida, mas com relevância. Porque não é sobre volumetria. Se você conectar experiência, você conecta com sentimento. E aí eu viro memória afetiva... A recorrência de consumo vem sempre. Então, é o que eu falo de ápero. Você não toma ápero porque é funcional. Pô, ele é leve, ele é pouco calórico, fine. Mas tem uma coisa do ritual, da experiência, da taça, do laranja, do gelinho, suadinho. É uma delícia. Cara, é uma experiência gostosa. Não é só o líquido em si que é gostoso. É uma delícia. E a hora que você arredonda isso, você cria uma conexão que toda vez que você pensar em ápero, te dá uma aguinha na boca. É melhor do que virar um produto funcional. Você fala... só que o pessoal fala Aperol, né, gente? Pode ser Aperol, gente. De novo, o consumidor é soberano, gente. Tá tudo bem. Aperol, Aperol. É que o italiano fala Aperol. É chique, gente. Ela fala Aperol. É porque o italiano fala assim, mas a gente pode falar como a gente quiser. Aperol, eu chego no restaurante e já peço Aperol, porque senão os meninos não sabem. Aperol. Mas o certo é falar... Aperol. Aperol. Vamos aprender a falar correto. Não precisa. Fala mas a gente tá falando de várias... Eu não sei, não é chamadoral, hein? Não é chamadoral. Mas me fala quais são as marcas que estão no Brasil e que fazem parte do portfólio da Campari. Então, as nossas principais marcas hoje, Dreyer, é uma marca... Dreyer. Campari, Aperol. Aí a gente tem Cynar, que é Cynar. Cynar, gente, é uma marca nossa. Cynar faz o rabo de galo. Faz o rabo de galo. Nossa, rabo de galo. E é super interessante, porque o Cynar, no Brasil, a companhia introduziu pela distribuição do Dreyer. Então, aqui ele é posicionado meio como bebida de boteco, assim. Na Itália, ele é 20%, 30% mais caro do que um Campari. Porque ele é uma bebida super complexa. É um aperitivo super respeitado. Então, o Cynar é uma das nossas marcas. Aí a gente tem Frangélico, licor. Nossa, eu adoro. Delicinha. Uma delícia. Adoro. Aí a gente tem o Wild Turkey, que eu falei. A gente tem Sky Vodka. A gente tem Bulldog. A gente tem Grand Marnier. A gente tem... Cara, a lista é enorme. Mas as prioridades são os primeiros que eu falei. Deixa eu ver se eu esqueci alguém, se alguém vai me matar lá no marketing. Mas eu acho que os principais são essas. E estamos trazendo coisas, testando coisas. E recentemente, por exemplo, a gente trouxe um champanhe. Que a gente tem um champanhe. Um champanhe. Chama Lallier. Aí é bem nicho, bem na premiumização. Não, é francês. Da região de Champagne mesmo. Champanhe, desculpa, ignorei. A gente tem um espumante, mas a gente... Sparkling wine, não esqueço o nome, mas a gente trouxe um champanhe mesmo. Que legal. Maravilhoso. Maravilhoso, eu vou te falar. Sensacional. E onde compra? Espetacular. O champanhe ou tudo isso? Vamos por partes. É engraçado, Rica. Essa é uma resposta hoje em dia que em 2 segundos todo mundo aqui, Google, consegue comprar, já pede um Zé Delivery, já chega. Não, pode ser na internet, entendi. Não, o champanhe a gente acabou colocando mais no Santa Maria, Santa Luzia, Varanda, então a gente fez uma seleção. Tá, já entendi já do que é mais um valor mais agregado. É, um champanhe de R$450, R$470, é um champanhe Grand Cru, então assim, é uma região super respeitada, é um champanhe... Que legal. Maravilhoso. Tudo Campari. Tudo do grupo Campari. Que legal. Porque o nosso chairman, há 20 anos, mais ou menos, decidiu essa estratégia de ampliação de portfólio. Então, a gente fez muita aquisição. Que legal, muita aquisição. Vocês estão ricos, então. Ele tá. Eu sou funcionário. Brincadeira, chefe. Imagina se ele assiste. Vai mandar traduzir. Brincadeira. O Aperol... Ele se tornou um fenômeno, né? Fenômeno. Cultural, global. Como entender esse novo comportamento e replicar isso para esse sucesso no Brasil? A gente está replicando, né? O sucesso que a gente está trazendo para cá é uma fórmula que eles testaram, aprenderam e está funcionando na Europa e em outros mercados. E a gente está replicando aqui. E começa muito com esse mindset de levar experiência, levar essa convivencialidade, essa coisa de todo mundo junto, num drink que precisa ser bem executado.
Então, se você já tomou um Aperol ruim, um Aperol Spritz, que você não gostou, é provavelmente porque o cara que preparou mandou mal no preparo. E esse é um desafio. Porque diferente, por exemplo, de uma cerveja que você abriu, tomou, ou um vinho que você abriu, tomou, você precisa de um preparo. Que se você fizer as doses erradas... O que é um Aperol ruim? É um Aperol, por exemplo, se você... Os bares, por exemplo, acham bonito. Às vezes, a gente chama de bifásico. Laranjão embaixo e o espumante em cima. É ruim? É ruim porque a hora que você colocar... Se você der um gole, você vai tomar só o espumante. Se você colocar um canudo, você vai tomar só o Aperol. Você não vai tomar ele misturado. Você precisa dele misturado para ele dar certo. Então, a gente chama, por exemplo, um bifásico. Talvez você vai experimentar e falar, gente... Ou se você colocar o canudo lá dentro, você vai falar, nossa, porque só tem Aperol. Então, ele precisa ser um drink bem preparado. É um dos segredos, é uma das coisas que a gente fica ali batendo muito. A gente está trabalhando cada vez mais na história de as pessoas conhecerem, das pessoas experimentarem e as pessoas considerarem em diferentes momentos de consumo. Então, por exemplo, você falou que você adora Aperol. Eu gosto. Se você fizer um churrasco na sua casa, você serve Aperol? Eu sirvo. Ai, que bom. Amei já. Contratado. Mas muita gente, ainda na hora do churrasco, ainda é automático pensar, não, vou encher a geladeira de cerveja. E é uma ocasião que casa super. Você quer... Não merchan, né, gente? Tem que aproveitar. Você não... É legal você ligar isso ao churrasco. Porque no churrasco... E, de novo, Campari também. E você... Porque a gente precisa criar isso. Porque muita gente ainda vê Aperol para a hora que eu saio pro happy hour. A hora que eu vou para um evento. E não necessariamente dentro da minha casa. Então, por exemplo, a gente lançou uma latinha de espumante. Olha, eu tô até babando aqui. Dá vontade, né? Maravilhoso, adoro. A gente lançou, é bem recente, a distribuição ainda está meio restrita, mas online acho que vocês já encontram. A gente lançou uma latinha de espumante, chama Venice, inspirada em Veneza, tal, que é a casa de Aperol, né? Mas chama Venice, que é uma latinha de espumante que ela prepara 2 a 3 Aperols. Então, por exemplo, você tá no fim de semana, só você, a Rê e a Nicole, não vai abrir uma garrafa inteira, vou desperdiçar, depois a gente vai beber pouco, né? Você abre uma latinha, 265 ml, prepara seu Aperol e resolveu. Então, por exemplo, é uma das ferramentas para eu aproveitar uma ocasião de consumo que hoje talvez tenha uma barreira, que é você abrir uma garrafa de espumante só para fazer Aperol para 1, 2, 3 pessoas. Que legal. Então, essa é uma das estratégias, por exemplo, de crescimento de Aperol. Sensacional, amei. Sensacional, né? Venice, gente, experimentem, fica maravilhoso. Venice. Quanto custa a latinha? Não lembro. Não tem problema. Vão me matar na Campari, mas a lógica eu lembro, né? A gente fez o preço compatível a você ter o preço por litro de uma garrafa de espumante. A gente tá lançando ali bem abaixo de outros espumantes em latinha, exatamente para ele ser acessível, para você poder consumir com a mesma frequência que você consumiria a garrafona de 750 ml. Então ele é super acessível. Amanda, nós estamos quase chegando no final. Eu falo pouco, né? Não. eu tô amando esse podcast. Que bom. Por vários motivos. Eu queria te perguntar, tem alguma pergunta que eu deixei de fazer sobre a empresa Campari, sobre liderança, sobre estratégia que você gostaria de acrescentar? Porque eu quero entrar numa outra área agora. Não, talvez a única coisa que é muito chave pra gente, que a gente não mencionou, Rica, e eu gosto de valorizar as pessoas que nos ajudam desde a Escola Orfeu, que a gente comentou, eu acho que é a história dos bartenders. Porque ele é uma figura hoje muito pouco vista, às vezes, pelo consumidor. Olha só. Com exceção das vezes que a gente vai num bar de alta mixologia, que é exceção no nosso dia a dia, concorda? É muito raro você ir num bar. Ou, lógico, né, tem os amantes que vão com frequência, mas, vamos chamar assim, para a maioria das pessoas, a gente vai com pouca frequência para um bar de mixologia. É uma pessoa que você não vê que está lá atrás do balcão preparando o teu drink. E ele é crucial para que você tome, de novo, o Aperol perfeito, um excelente Negroni, ou um Fitzgerald. Então, para você ter essa experiência, né? E a gente acredita muito, como companhia, em investir e apoiar uma pessoa que eles são extremamente apaixonados. Então, você acha que eu respiro paixão? Esses meninos, assim, é encantador, porque acho que a gente tem um exemplo aqui. Porque, desculpa, o nosso produtor aqui, ele já trabalhou como bartender, então a gente se conectou aqui um pouquinho antes. Ele pode me confirmar aqui nos bastidores, está falando que sim. Eles são muito apaixonados pelo que eles fazem. E é uma arte, assim, como eles tentam explorar sabor, paladar, agradar as pessoas, conhecer receita, levar uma experiência de serviço diferenciado. Então, para mim, acho que o único ponto é como as organizações não podem esquecer desses agentes que às vezes estão escondidos atrás do balcão
e que eles são cruciais Que bonitinho você. para fazer a coisa acontecer e sair do PowerPoint. Porque se ele não gostar, não souber preparar, não conhecer, Ferrou. ferrou. Não chega em lugar nenhum. Mas essa Só no sua PowerPoint. dica do Aperol vai todo mundo agora revolucionar. Mas você sabe que as pessoas já perceberam do Aperol bifásico. Tanto que se você reparar, normalmente Então, o Aperol chama- vem com um canudo. Não é para você necessariamente beber com Não canudo. aceitar bifásico. Ou pega o canudo e mexe, Eu vou- gente. eu A vou vida é usar- mais leve. Eu vou usar isso. Pode aceitar, pega o canudo e canudo. leve. A vida é leve, Rica. Aceita. Pode reparar que a Pega maioria uma das vezes colher, ele me vem com traz uma canudo. colher. Você fez o bifásico aqui. Canudo e mexer, porque senão ele vai ficar ruim. Vai ficar ruim. Ok, É mais, isso. mais alguma questão? Não. Acho que Amanda, foi se você bastante. pudesse mudar uma única coisa no mercado do brasileiro de bebidas, o que seria? Isso é polêmico, hein? Não sei, Do jeito que você é decidida, não sei se é polêmico. Eu vou tentar. Não, eu acho que uma coisa que eu mudaria, e talvez a mudança já esteja a caminho, mas vamos ver para qual caminho, é a questão tributária, né, Rica? É. Porque a parte tributária é muito pesada e muito confusa. Então, hoje, Os italianos entendem? eles não entendem, mas a gente entende e tenta explicar. Aí eles fingem que entendem e aprovam. Fica, se eu te disser assim, nem eu entendo em profundidade. É que, graças a Deus, eu tenho Deia, Tátios e muitas pessoas maravilhosas que entendem. Impressionante. Mas, assim, é muito complexo. Ela muda por estado, ela muda de onde você vai para onde você vai. E aí você cria umas loucuras em termos de logística, em termos de preço de consumidor. Então, às vezes, a gente descobre praças que estão com preço lá em cima. Quando você vai ver, é porque tem um tributo diferente, porque vem por um estado, ou porque tem invasão de um outro estado. Então, a nossa complexidade tributária, eu acho que ela é terrível. E se a gente sofre, eu imagino as pequenas destilarias. Porque a gente tem muita destilaria artesanal pequena fazendo um trabalho lindo em gin, em cachaça. E eles têm que lidar com uma complexidade que é uma barreira enorme para eles. Então, temos a reforma tributária vindo. Vamos ver para onde, como exatamente ela vai, porque ainda tem muitas perguntas e interrogações. E eu acho que vai afetar todo mundo, de todos os segmentos, né, seguramente. Então, vamos ver se com ela a gente tem uma evolução. Mas eu acho que ele é um grande entrave, não só para destilados, mas acho que para muitas indústrias que criam uma complexidade, um custo de operar e uma maluquice para o olho do consumidor que é terrível, terrível. Qual é a pergunta que ninguém nunca fez pra você que você adoraria responder? Não sei. Deixa eu ver. Pergunta que ninguém fez. Essa é uma pergunta que eu não sei se eu adoraria responder, mas dividindo uma pergunta talvez que ninguém nunca fez, né? E que é uma reflexão recente, talvez pela minha idade, né? Fase Nossa, da vida. tão velhinha. Não é velhinha, Rica, estamos envelhecendo, assim, você tem que ser realista, né? Muito. Assim, não tem jeito. E é uma reflexão que eu tenho tido um pouco, eu chamo de afterlife, Afterlife. que é a minha after corporate life. Então, depois da minha vida corporativa, porque eu vou ficar velha para a indústria multinacional e empresas. Eu vou ficar velha. Aí você vai abrir uma consultoria. Então, eu não sei, tem alguns caminhos, tá? Por isso que eu falei que eu não sei se eu quero responder ainda, mas eu tô nessa... Mas é muito louco, assim, porque o que acontece? Por exemplo, a Campari tem uma regra ali de aposentadoria aos 60. Eu não me vejo... Eu tô com 45 hoje. Eu não me vejo parando com 60. Porque talvez os 60 era o 60 de antigamente. Eu com 45, eu acho que eu tô muito melhor do que meus pais estavam. A exaustão que eu via o meu pai. Não tenho dúvidas. Porque é muito diferente. E eu vou ter muita energia, muita cabeça, e eu vou viver até os 80. Imagina se eu parar nos 60 de trabalhar. Você vai viver até quando? 80, 90, sei lá. A gente vai viver muito, assim. Então, o meu ponto não dá pra parar de trabalhar cedo. Amanda, você vai viver até os 100. E também não precisa jogar praga, tô brincando. Mas, assim, o que eu digo é assim, eu acho que o mundo corporativo, ele não foi feito pra você depois dos 60. Não é feito. E em alta liderança, você é nitidamente velho, e talvez eu seja mesmo. Talvez eu não tenha o fresh ali, Não, você não pode falar isso no Não, grupo que talvez, você tá talvez. Não. Mas assim, o meu ponto é...
E aí, qual vai ser a minha nova carreira depois dos 60? Porque talvez eu vou fazer podcasts, talvez eu vou ser consultora, talvez eu vou ser... Mas eu quero ser relevante. Então, eu tô muito nessa... Eu quero ser relevante para as pessoas e eu quero me manter... Mas isso é daqui 15 anos. Então, Rica, mas dependendo do caminho, eu tenho que começar a pensar desde já. Vou te dar um exemplo, sendo super transparente, que eu já falei das minhas vulnerabilidades. Eu, talvez 5 anos atrás, eu não aceitaria vir no podcast. Porque eu tenho um pouco de vergonha, porque eu sei que eu falo demais, eu gesticulo, o pessoal da produção vai me xingar. Eu acho que eu sou confusa no meu pensamento, nas minhas respostas. Eu normalmente não viria. E de 5 anos para cá eu comecei a aceitar. Porque eu cheguei à conclusão que depois da minha vida corporativa, eu preciso ter uma reputação. Seja para consultora, seja para coach, seja para... É que tem tanto termo que foi banalizado, né, Rica? Assim, eu adoro trocar, inspirar carreira, ser Coach mentora. foi banalizado. Mas coach banalizou, tem, sabe? Então, eu não quero dar rótulos, mas pro que eu for fazer no meu afterlife, eu tenho que ter uma reputação fora daquele meu aquário. Então, lembro do aquário que eu tava lá das multinacionais, Nestlé, nananã. Eu fui pro PMS. Agora, talvez eu vou ter que ampliar pro meu afterlife. É importante, né? Então, isso não... Os relacionamentos. E eu sou péssima de disciplina de networking, você sabe? É. Porque eu tenho filhos pequenos, nanana. Então, essas coisas eu comecei a dar mais desculpa. valor. Mas a hora que passarem os meus filhos, eu tenho que voltar a fazer. Porque Sim. o After Corporate Life, eu vou precisar desse networking. Vai. Eu vou precisar dessa visibilidade do podcast. E eu tenho que construir isso e não se constrói em 1 ano. Não. Eu preciso dos próximos 15. Sim. Então, eu comecei a pensar nisso agora. Faz bem. Então, essa é uma pergunta que ninguém me fez. E que é uma reflexão interessante. Boa. É isso. Qual é o maior mito sobre a indústria de bebidas premium que você gostaria de esclarecer? Que bebida premium é cara. Isso é uma verdade. Não é. Não é verdade. A hora que você... O dia que eu visitei as destilarias e entendi... Gente, a gente tem barril de whisky lá na Escócia, enterrado há 70 anos. Tá 70 anos. De verdade. Literalmente. Chama Glen Grant. A nossa marca, que ainda não está no Brasil, aguardem. Mas chama Glen Grant. A gente tem barril há 70 anos lá. A gente lançou uma edição comemorativa aos 7 décadas da rainha Elizabeth. 70 anos. 70 anos. E o que acontece a cada ano? Tem um negócio que a gente chama de... A indústria, né? Chama de angel share. Ele evapora, Rica. Todo ano eu perco um pouquinho, que é o share do anjo. A gente brinca que é a bebida que tá indo pro anjinho. Ele evapora. Então, eu encho um barril que eu vou abrir só daqui a 70 anos. E a hora que eu abrir, ele tem uma filetinha de uísque lá dentro. Quanto vale isso? Eu pensei nessa receita, eu escolhi o malte, eu fiz a 70 anos atrás. Qual que é o preço desse uísque? Então, é muito louco, assim. Só que às vezes as pessoas falam, nossa, cara... Nesse exemplo específico do Glen Grant, ele foi a leilão. E uma das edições que a gente lançou, acho que foi essa da rainha, e aí, obviamente, tem uma embalagem, tem um design de cristal, e pedras preciosas e blá. Mas no leilão, ele foi vendido a 300 mil euros. Uma garrafa. Uma garrafa. Rapaz, não dá nem pra beber. Não dá nem pra experimentar, né? Mas é isso, assim. Então, eu acho que é um paradigma. Eu acho que... E eu acho que o consumidor já percebe que é sobre valor. Não é sobre preço. Sobre preço, Amanda, se você tivesse que definir a Campari Brasil de 2030 em 3 palavras, quais seriam? Líder de mercado. Desculpa. Desculpa, hein? A gente chuta a bola lá pra frente. Se eu for número 2, já tá suficiente. Eu precisava de 3 palavras muito rápidas. Não, fala sério. Vamos lá, um rapidinho aqui pra terminar. O que você pensa sobre casamento? Ai, é vida, né? É família, né? Uma palavra só. Nada. É uma palavra? Casamento. Família. Filhos. Inspiração. O que você pensa da sociedade atual? Desafiadora, mas não necessariamente de um jeito negativo, tá? Tá. Um lugar. Fernando de Noronha. Um livro. Sei lá. Você não lê faz tempo. Eu li um recente... É que daí eu vou começar a falar muito, eu só posso uma palavra. O Poder dos Quietos. Quer que eu fale por quê? Quero.
É super interessante, tá, gente? Vou tentar ser rápida, vou ferrar teu podcast. Eu tenho um filho introvertido e uma filha extrovertida. E eu fui muito introvertida e tímida até, eu diria ali, meus 20 anos. Primeiro eu perdi a timidez e hoje eu controlo a minha introversão, mas eu sou introvertida. E eu tenho um filho introvertido que não é tímido. E eu comecei a entrar um pouco num dilema de como é que eu acelero essa história dele para eu não levar 20 anos que nem eu sofrendo de timidez, de nananã. E o livro foi muito... Abriu minha cabeça não só para o meu filho, mas para o ambiente de trabalho. De novo, trabalho... Como chama o livro? Você falou muito O rápido. Poder dos Quietos. Tá. Porque ele traz um aspecto muito legal sobre a sociedade hoje. A supervalorização do extrovertido. Sendo que 100, 200 anos atrás, quando a gente assiste lá Bridgerton, o cara quietão era o erudito, o culto. Era o cara que nunca falava. E, de repente, ele soltava uma frase linda. Esse é o introvertido. Só que hoje, no mundo corporativo, e aí trazendo aqui para o nosso podcast para o mundo corporativo, quem a gente vê é o extrovertido. E talvez eu tenha vários talentos escondidos dentro da Campari que eu não vejo porque eles são introvertidos ou tímidos. E você quer descobrir isso? Então, eu tenho começado a achar outras ferramentas para falar e achar essas pérolas e não supervalorizar só os extrovertidos. Tem uma vaga lá pra mim? Você tá no extrovertidos, não vem falar que você tá nos introvertidos. Eu sou tímido, mano. Ah, Ricardo. Um desprezo, algo que te cria um asco. Mentira. Quebra de confiança, pra mim é... O que você não faria de novo? Eu não tenho arrependimentos, Rica. Eu acho que eu fiz muitos erros. Todos eles eu cometeria de novo, porque eu acho que tiveram um papel importante em quem eu sou. Amanda, queria te agradecer do coração. Eu que agradeço o convite. Foi um incrível podcast. Eu agradeço o convite. Foi uma agradeço a amizade. Agradeço por não ter me virado as costas quando eu perdi meu sobrenome. E obrigado. Não, agradeço a amizade. E Gente, parabéns pelo podcast. obrigado. Que seja muito sucesso. Muito obrigado. Gente, estamos ficando por aqui com a Amanda Capucho. Muito obrigado. Valeu, até a próxima. Obrigada, gente. Até mais.